para ser então batizado nas águas, não para a remissão de pecados, porque esse é o objetivo do batismo, sepultar o velho homem para renascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas como o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, o objetivo de seu batismo foi para o cumprimento de toda a justiça. Ou seja, para ser referência, para ser exemplo. É que nem o pai que quer ensinar o filho a escovar o dente. Ele já sabe escovar o dente, mas ele mostra para o filho como é. Então vai passo a passo, né? Escova aqui, escova ali e tal, cospe, para ensinar o filho como se faz. Então o Senhor Jesus Cristo, ele toma o mesmo papel em relação a nós. Você sabia que você é filho amado? Você sabia que você é filha amada? Você sabia que o Senhor Jesus Cristo se preocupa com cada aspecto da sua vida? Você sabia que cada fio, cada fio de cabelo da tua cabeça está contado? E que o Senhor, ele olha todos os teus passos? E que o Senhor prepara e permite situações para o teu amadurecimento, para o teu crescimento? Então nesta noite você tem que entender qual é a relação, qual é o nível de relacionamento que o Senhor quer ter com você. Quer estreitar esse relacionamento. Nada que acontece na igreja é por acaso, tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, inclusive este estudo aqui. Este projeto, esse grande plano de estudo, para nós desvendarmos os segredos da palavra de Deus. Então depois de passar desse evento, entra esse aqui. Qual é a situação? O Espírito Santo conduz o Senhor Jesus Cristo para o deserto. E agora? Que lugar bom para você ser levado, né? Que lugar bom para você ser conduzido, né? Para o deserto. Então veja, estar debaixo da direção de Deus, o que que é? Tantas pessoas por aí que ouvem acerca de diversos tipos de mensagem, né? Para entregar o boi de Gideão, porque vai ganhar, vai dar 100, vai ganhar 1000. Vai comprar a rosa ungida, vai passar no vale de sal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tantas mensagens aí que levam você a querer de Cristo somente para esta vida. Somente em relação às coisas dessa terra, desse plano terreno. Só que você tem verdades espirituais muito mais profundas acerca das quais o Espírito Santo quer tratar com você. O que é andar na direção de Deus, meu irmão? O que é estar na direção de Deus? O que é você confiar a tua vida na direção, tá certo? E na orientação do Espírito Santo de Deus. É muitas das vezes você ser levado para situações que você jamais gostaria de ir. É muitas das vezes você permitir que aconteça com você muitas situações que você, na sua vida carnal, no seu plano carnal, você jamais permitiria que acontecesse. Situações que vêm contra você e que, se você estivesse andando conforme a sua carne, você resolveria de outra maneira. Mas Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz a situações, muitas das vezes, que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós não desejamos, mas aí isso é para o nosso crescimento espiritual. Amém. Isso é para o nosso amadurecimento espiritual. Isso é para você deixar de ser menino na fé e você começar a se alimentar de coisas mais sólidas no reino de Deus. Muitas das vezes o reino de Deus é perder. Muitas das vezes o reino de Deus é ser perseguido. Muitas das vezes o reino de Deus é ser caluniado. Muitas das vezes o reino de Deus é ser agredido. Mas mesmo assim amar aquele que nos persegue. E você só vai conseguir fazer isso se o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida. Se o amor do Senhor Jesus Cristo estiver derramado no teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse: se você amar somente aqueles que te amam, que fizeste? Você não fez nada. Você não tem nada no reino de Deus. Você não tem nada no mundo espiritual. Você não acumulou nada no tesouro celestial. Agora, quando você ora por aqueles que te perseguem, quando você ama aqueles que te odeiam, quando você não dá na mesma retribuição, na mesma moeda, àqueles que te fazem mal, agora você está acumulando tesouros no reino de Deus. Agora você está acumulando bens espirituais diante do Senhor. E é onde o Senhor Jesus Cristo te conduz a esta realidade. O Espírito Santo de Deus. Coloque a tua vida na direção do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que conhece o caminho do céu. O Espírito Santo de Deus é que sabe conduzir a igreja às mansões celestiais. Se você quiser entrar por esse caminho, o Espírito Santo de Deus tem que estar à frente da tua vida. O Espírito Santo de Deus tem que estar à frente das tuas decisões. Tem que estar à frente da tua história. Ele tem que estar à frente na maneira como você tem vivido.
Você tem que andar sob a lei do Espírito Santo de Deus, sob a orientação dele. E quando a gente anda dessa maneira, muitas das vezes a gente vai ser conduzido para o deserto. O que é o deserto? Como o Senhor Jesus Cristo foi levado. Veja, a primeira situação, né? Ele vem e é batizado por João. Ele sai da água, o Espírito desce sobre ele com forma corpórea de uma pomba. Deus brada do céu: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E a partir daí, alguém pode pensar: agora vai arrebentar na terra, né? Vai pregar, o fogo vai descer, né? Vai fazer, vai acontecer. Vai ter palanques para ele pregar, vai ser levado para os hotéis 5 estrelas, né, de Jerusalém, né? Só Camboriú, né? Não, meu irmão. Não. O caminho de Deus é outro. Deus tem uma outra escola para você. Deus tem um outro caminho por onde Ele quer te levar. Porque quando você atravessar por esse vale da sombra e da morte, você vai saber que tem um pastor que está com você. A tua vara e o teu cajado te consolam. E Ele vai te colocar nessa situação, mas Ele também vai te tirar dessa situação. Ele vai permitir que isso aconteça, mas quando Ele virar o cativeiro, o nome dEle vai ser glorificado sobre a tua vida. E Ele vai mostrar através da tua história que Ele é Deus presente no meio de nós. Que a mão dele é poderosa sobre a nossa vida, que ele é Deus por meio de mim e de você. Ele vai demonstrar isso para as pessoas que nós muitas das vezes nem imaginamos e que estão olhando para a nossa situação. Então o Senhor Jesus Cristo foi levado para um deserto. Um deserto é um lugar de privação. Um deserto é um lugar de risco iminente. É um lugar de perigos. É um lugar onde você fica exposto a diversos tipos de situações. E não é isso, muitas das vezes, que a igreja tem encontrado. E muitas das vezes pessoas imaturas, elas são levadas a questionar: onde está Deus? Porque teve uma perda, porque teve um prejuízo, porque perdeu algum ente querido, porque passou uma situação que foi vexatória, porque está sendo perseguido sem ter causado, sem ter dado motivo. Porque se você der motivo, é problema seu. Agora, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, aí você é bem-aventurado. Quando mentindo, agora se disserem falando a verdade, aí é problema seu. Aí você que vai ter que assumir a bronca. Mas se mentindo disserem todo o mal contra vós, estão se levantando contra o teu Deus. Estão se levantando contra o teu Senhor. E é Deus que vai dar a resposta na hora certa. Você somente tem que permanecer no seu lugar e esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Então o Senhor Jesus Cristo foi levado para um deserto. E no deserto, você quer saber mais? Primeiro, teve a situação na qual o Senhor Jesus Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo e estava sendo levado para o deserto, para um lugar de provações, para um lugar de carência, para um lugar onde ele estaria exposto a riscos, para um lugar onde ele teria que confiar total e unicamente no seu Deus. Você está entendendo o que é depender de Deus? Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: não estejais ansiosos, solícitos pelo dia de amanhã, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, porque é Deus que provê todas essas coisas. As aves do céu nem plantam nem colhem, todavia Deus as alimenta. Os lírios do campo nem tecem nem fiam, todavia Deus os veste. E os veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Mesmo coisas tão simples que de manhã florescem e de noite se queima. E Deus as veste. Dependência de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é nos meus planos, são os planos de Deus que sobrepõem sobre os meus planos. Quando você acredita muito que é do seu jeito, que é da sua maneira e que é no seu tempo, infelizmente você começa a se parecer com Laodiceia. Só que a igreja que Cristo vai levar no arrebatamento é a igreja de Filadélfia, é a igreja fiel, é a igreja que mesmo diante das diversidades ela persevera, é a igreja que depende de Cristo, é a igreja que depende da misericórdia de Deus, é a igreja que confia na mão soberana de Deus sobre ela. Esta é a igreja que vai subir no arrebatamento. Nós não temos que esperar garantias do mundo. Nós não temos que esperar garantias da terra. E muitas das vezes essa situação que nós estamos vendo aqui, ela veio para abalar a humanidade e mostrar que aquilo que eles achavam que era mais seguro, é exatamente aí que você pode ver tudo abalado.
é exatamente aí que você pode ver tudo incerto. Mas aquele que a humanidade havia abandonado é exatamente aquele que é a tua única certeza, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será pela eternidade. Continua sempre o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Então, muitas das vezes, essa situação veio para abalar, para mostrar que nós não temos como garantir pelo nosso braço da carne. Como diz o salmista, uns confiam em carros, que era a maior arma de guerra da época, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns dizem, o braço da carne me livrará, a sua força, a sua capacidade, porque você é formado, porque você é preparado, é capacitado, porque você veio de boa família. Tudo isso se acaba, tudo isso se vai, mas Deus permanece sendo a nossa certeza e a nossa salvação. Então não importa se você está no deserto, não importa se você está numa situação difícil, não importa se você está num beco sem saída, não importa se você está numa situação que você não causou, mas que está causando sofrimento à sua vida. Confia no Senhor, porque se o Espírito Santo de Deus está na direção da tua vida, Ele que te colocou nessa situação, Ele que permitiu essa situação, e é Ele que vai te mostrar como sair dessa situação, como passar por essa situação e lá na frente cantar o hino da vitória. O Senhor está na direção da nossa vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo mostra. Quando o Espírito Santo de Deus está na direção, você vai para onde Ele determina. O Espírito, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde vai. Porque é uma decisão soberana do Espírito Santo de Deus, que é Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Então é Ele que sabe qual é o momento do deserto, é Ele que sabe qual é o momento da dor, é Ele que sabe qual é o momento do desamparo, é Ele que sabe qual é o momento do sofrimento, tá certo? Mas é Ele também que sabe qual é o momento de exaltar, é Ele também que sabe qual é o momento de curar, é Ele também que sabe qual é o momento de glorificar Deus através da minha e da sua vida. Confia no Espírito Santo de Deus, Ele está na frente da tua vida, permanece no teu lugar. Como o Senhor Jesus Cristo fez. É para cá que eu vou? É deserto? Então bora. Então vamos. Vamos para o deserto. E quer saber mais? Veja, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. O lugar é ruim e a ocasião é pior. Para ser tentado pelo diabo. Tentação é para arrebentar. Tentação é para derrubar. Tentação é para destruir. O diabo, quando se levanta contra a nossa vida, não é para brincar. Não é para brincar. Não é simplesmente para trazer qualquer tipo de situação para entreter, para divertir. O pecado não é diversão. O pecado é veneno que destrói vidas espirituais e que destrói também vidas e tira elas totalmente da perspectiva de salvação. Então o pecado, o diabo quando vem é para destruir, para derrubar. Só que o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta para que nós, mesmo em situações de tentação, nós permanecemos firmes no lugar onde Ele tem nos colocado. É maravilhoso, porque se nós disséssemos, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para dentro de um castelo, para ele ficar protegido. Conduziu Jesus para o meio de um exército de anjos, para ficar lá guardado. Não, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o meio do deserto. E no deserto tem o tentador, que vai tentar destruí-lo. Mas mesmo nessa situação, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E estava orientando, e estava iluminando, estava mostrando estratégias espirituais para derrotar com qualquer investida por parte do maligno. Da mesma forma como o Espírito Santo de Deus está fazendo por você. Não importa a situação que o diabo levante sobre a tua vida, você terá estratégia espiritual para derrotar esta ação maligna. E para não ser envergonhado, e para não ser destruído, e para glorificar o nome do Senhor. Em qualquer situação, como o Senhor Jesus Cristo vivenciou. E aí eu vou caminhar já para o final, que o tempo não permite, mas diz, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso que eu pedi para vocês guardarem aqui.
Qual é a iniciativa? O que eu vejo aqui? Como eu já disse, esse texto é rico. Esse texto é muito rico. Esse texto me chamou muita atenção e eu dediquei muito tempo olhando para ele, porque eu entendi que são tesouros espirituais que tem aqui. Veja, o Espírito Santo de Deus trouxe a orientação. Não é palácio em Jerusalém, não é o castelo de Herodes, tá? Não é manancial de águas do Rio Jordão, não. É deserto. É aí mesmo. É nessa situação mesmo. É nessa provação mesmo. É nessa dificuldade mesmo. É nessa situação mesmo. E mesmo que alguém pergunte, onde é que está o teu Deus? Você vai dizer, está no mesmo lugar. Está sentado num alto e sublime trono. E reina sobre todas as coisas. Inclusive reina sobre a minha vida. Deus está no mesmo lugar. Agora veja, mesmo nessa situação, quando o Senhor Jesus Cristo foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, qual foi a atitude dele? Qual foi o posicionamento dele? Porque você não vê o Espírito Santo trazendo aqui uma orientação, um recado para Cristo, no sentido de, olha, trata de jejuar, viu? Olha, trata de te consagrar, viu? Trata aí de te preparar, viu? Porque vem chumbo grosso. O próprio Senhor Jesus Cristo. O meu e o teu exemplo. O meu e o teu mestre. A minha e a tua referência. Quando ele foi encaminhado para o deserto. Quando ele pôs o pé no deserto. Ele já estava em jejum. Já estava em consagração. Soldado que não se prepara para a guerra. Vai vencer batalha? Não sabe usar um fuzil. Não sabe usar uma granada. Não sabe uma estratégia militar. Não sabe cavar uma trincheira. Não sabe se defender de um ataque. Não sabe se desviar de situações de risco. Presa fácil. Facilmente o diabo destrói com a vida dele. Facilmente o diabo envergonha a ele. Facilmente o nome de Deus vai ser envergonhado através de um mau testemunho dado por ele. Porque não se prepara. Não está pronto. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo descendo do monte da transfiguração, do qual ele havia se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E ele desce, e ele encontra uma situação ali. Um homem que havia trazido seu filho para os apóstolos que ficaram ali, os discípulos que ficaram ali. E os discípulos orando, e nada do demônio sair. E aquela situação, e aquele tumulto, e os fariseus apontando já. Aí, não diz que são tão bons, não diz que tem tanto poder, cadê? Envergonhando, passando situação de vexame. Quando Jesus Cristo se depara com aquela situação, olha a palavra dele. Olha a palavra do nosso Senhor. Jesus Cristo não passa um pano. Ele diz, até quando vos suportarei? Até quando vos aturarei? Você entendeu que tem gente que o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, gostaria de ter uma relação íntima com ele. De intimidade, de profundidade, de mistério, de revelação. Só que, infelizmente, tem pessoas que Jesus Cristo está tolerando. Tolerando, porque ele vai dando oportunidades, ele vai dando chance. O Espírito Santo de Deus toca nele. O Espírito Santo de Deus chama a atenção dele. Os hinos, o Senhor fala por meio dos hinos. O Senhor fala por meio da mensagem. Entra no ouvido e sai no outro. Ouvido de mercador. Aí, como aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo disse. São como aquelas crianças na praça que dizem umas às outras. Cantamos lamentação e não choraste. Cantamos louvores e não dançaste. Ou seja, apatia espiritual. Apatia espiritual, letargia espiritual. Estão com pessoas alienadas. O corpo está aqui, mas o espírito já está fazendo a curva em Saturno, já está indo embora. Pessoas que estão somente a carne aí. O Espírito Santo de Deus está falando diretamente com você. Você tem que acordar para a realidade espiritual. De que se você não se preparar, você vai ficar no caminho. Se você não se preparar, você não vai ouvir o som da trombeta. Se você não se preparar, você vai ter que encarar 7 anos de grande tribulação. É hora de você acordar para a realidade espiritual, de que o diabo tem atacado a igreja, mas o Espírito Santo de Deus está te capacitando para vencer as estratégias satânicas, para prevalecer e para servir a Deus em espírito e em verdade, para andar na presença de Deus, para marchar na terra, por maiores dificuldades que encontre. Agora, somente através de estratégias espirituais, através de posicionamento,
Não, meu líder que vai se virar. Não é o pastor que vai se virar. Não é o diácono que vai dar um jeito. Não é o presbítero que tem obrigação de sair. E por que você está aqui? Você foi chamado para quê? Você quer estar na lista dos chamados ou dos escolhidos? Muitos foram chamados. A porta da graça se abriu, meu irmão. A porta da graça se abriu. Ninguém. Aqui é lugar para entrar as prostitutas. Aqui é um lugar para entrar os homossexuais. Aqui é um lugar para entrarem os ladrões. Aqui é um lugar para entrarem os assassinos. Aqui é um lugar para entrar os mendigos. Para entrar qualquer pessoa. E para receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E para ser feito nova criatura. E para receber vestes de santidade. E para se assentar em lugares celestiais. Serem transformados. Isso chama-se graça. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que nos alcançou. Sabedoria de Deus que nos alcançou. Então isso é graça. Só que a graça teve preço pago na cruz do Calvário, para que chegue até nós como graça. E uma vez que nós estamos dentro da graça de Cristo Jesus, pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus, tenha certeza disso, o diabo está furioso contra mim e contra a tua vida. O diabo está furioso, principalmente porque ele sabe que está chegando o tempo dele. Ele sabe que está chegando o fim do tempo dele. Então o seu levante será cada vez maior, será cada vez mais intenso, com cada vez mais estratégias, com cada vez mais meios para tentar destruir, tentar derrubar. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e o Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. O Senhor Jesus Cristo, a sua presença, o Espírito Santo de Deus nos orienta por meio desses caminhos e nos faz prevalecer e nos faz vencer. Mas o Senhor Jesus Cristo exige de você posicionamento. Se posicionar. Da mesma forma como ele se posicionou. O Espírito Santo de Deus para o deserto. Muito bem, vamos para o deserto. Só que eu vou pôr o pé no deserto em jejum, consagração, em oração, em ligação espiritual com Deus, atento, alerta a toda a situação, consagrado, totalmente dedicado, totalmente imerso no mundo espiritual, para que diante de qualquer investida o Senhor me dê a resposta. O Senhor me dê a estratégia. O Senhor me dê um meio pelo qual eu vou me livrar dessa situação, desse ataque. Então, quando veio a fome, o resultado da fome no Senhor Jesus Cristo, ele já tinha se dedicado em jejum, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Provavelmente foi um jejum no qual você se priva de alimento, mas não de água. Porque o Senhor Jesus Cristo estava na forma humana dentro de um deserto. Diferentemente de Moisés, que estava no monte na presença de Deus. Então Moisés estava imerso ali na presença de Deus. Ele foi sustentado pela presença de Deus. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito a um deserto, num plano físico. E ele estava ali como homem. Então provavelmente ele se nutria de água, mas ele retirou o pão. E aonde o diabo, ele vai vir exatamente em cima daquilo que é a sua necessidade. O diabo vai vir exatamente em cima daquilo que é a sua fraqueza. O diabo vai vir exatamente em cima daquilo que você mais quer. Em cima daquilo que você mais deseja. Em cima daquilo que você mais é atraído. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então vou encerrar por aqui e depois a gente dá continuidade a essa mensagem aqui, uma boa parte do capítulo. Então vou retomar naquela mensagem que eu disse que eu ia complementar ainda. Então é uma mensagem que para mim é muito profunda, é muito valiosa. Então a gente conseguiu passar apenas uma parte dela. Eu vou retomar em Mateus capítulo 4, ok? Vamos para lá, Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Então eu vou concluir esse estudo em cima desse trecho aqui, para nós depois concluirmos o capítulo 4 e darmos prosseguimento em Gênesis também, texto de Gênesis que ficou um pouco desfalcado, mas a gente retoma aí e vai também ministrando estudos em Gênesis para a glória de Deus, debaixo da misericórdia de Deus. Então vamos em Mateus capítulo 4, eu vou fazer a releitura aqui dos versículos 1 ao 11, para nós relembrarmos aqui o texto e nós
detalharmos um pouco mais aqui algumas pérolas, algumas coisas muito preciosas que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Porque é o Espírito Santo de Deus que está à frente desse projeto, desse trabalho, que colocou no coração do pastor Alvino também abraçar essa proposta e dos demais presbíteros, diáconos. Estamos trabalhando em equipe para trazer aqui a palavra de Deus, para nos colocarmos debaixo da autoridade, da mão poderosa do Espírito Santo de Deus, para ministrar ao teu coração, para que o Espírito Santo de Deus fale mais particularmente ao seu coração dentro desse estudo aqui, ok? Então, Mateus capítulo 4, o versículo 1 que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Preste atenção em cada detalhe. Depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, veja, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Estabelecer essa condição, né? Se você é o Filho de Deus, você poderá mandar que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Agora, olha só a modificação importantíssima que acontece aqui, ó, nesse próximo desafio. Porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E para nosso espanto, a citação está correta. A citação feita pelo teólogo Satanás está correta. O que está totalmente equivocado é a interpretação, é a aplicação desse texto. A distorção está na interpretação, ok? Disse-lhe Jesus: Também está escrito. A Bíblia é intérprete de si mesma, né? Como diz essa máxima aí tão importante. E Pedro também diz na sua carta que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas ela tem que ser sempre interpretada e entendida à luz do contexto bíblico. Por isso que nós estamos aqui nos empenhando, como foi ministrado ali por aquele grande homem de Deus no domingo. Nós estamos cavando para chegar até a rocha, para afastar tudo aquilo que foi empecilho ao entendimento e chegarmos até a rocha, que é Cristo Jesus, para estarmos edificados sobre a rocha e não sermos enganados pelo diabo, não sermos enganados pelo inimigo e pelos seus fantoches que ele tem levantado aí e que tem se levantado, se colocando como homens de Deus, como mulheres de Deus, e trazendo engano para dentro do reino de Deus, e também sendo revelados, porque nada que está em oculto que ficará, que não será revelado. Então não ficará encoberto. É o Senhor que providencia as oportunidades para que a máscara caia. Essa máscara da hipocrisia, ok? Então, nesses males que muitos escondem, vêm à tona e são revelados, porque o Senhor não permite que a sua obra seja envergonhada. Veja, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória e aleluia ao nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Então essa leitura que eu refiz aqui com vocês, e na verdade nós já vínhamos trazendo um entendimento em relação a esses versículos, mas nós ficamos focados no estudo passado, principalmente na abertura aqui do texto, quando foi dito
que o Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. Então a gente ficou focado nesse trecho, tá certo? No início aqui do capítulo, onde nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus,